Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus de alegre? Meus irmãos, feliz e grato a Deus pela oportunidade a qual o Senhor nos concede por mais uma vez estar na casa de Deus, para que juntos nós possamos adorar ao nosso Deus e prestar ao nosso Deus um culto racional. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, dos ouvintes, os de perto, os de longe, que o Senhor Deus possa abençoá-los, que o Senhor Deus possa recompensá-los de uma forma tremenda. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus nessa noite, que encontra-se no livro do profeta Daniel. É o último dos profetas maiores, conhecido como Daniel, está antes de Oséias, está depois de Ezequiel. Daniel é o livro, no capítulo de número 1, para a glória de Deus. Veja se porventura alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Daniel, capítulo de número 1, amém? Diz assim, a partir do verso 1, está muito versículo só para nossa meditação. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos do conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao desconhecido
seus servos, e ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. Amém? Até aqui, por favor, podeis assentar. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção, a palavra de Deus. Tenho certeza que o nosso Deus ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Igreja, muito bonita essa palavra que nós acabamos de ler. E interessante é que aqui Israel, ou melhor dizer, Judá, estava sobre um confronto, o cenário que mostra esse texto. Judá estava no confronto com Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na verdade Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém por muito tempo, até que ele conseguiu brechas para que pudesse entrar e tomar Jerusalém, tomar Judá, para que pudesse então fazer o que foi determinado aqui por intermédio de Nabucodonosor. Veja que quando ele entra na cidade, o texto vai relatar para nós que as primeiras coisas que ele toma de Judá são as peças, são as coisas de valores, são os materiais, os utensílios de valores, coisas de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas, tudo aquilo que tinha valor, que estava em Judá, que estava ali no templo de Deus, tudo que ele achou ali que era de valor. A Bíblia mostra para nós que então ele leva, ele tira tudo aquilo, ele leva parte daquilo que ele consegue, ele leva para Babilônia. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós que além dele levar para a terra de Siná, onde ficava ali o templo do seu Deus, o principal Deus, ele tinha vários, mas o principal. E a Bíblia diz para nós que não bastando só as mercadorias de valor, ele também vai olhar para a cidade, vai olhar para aquele povo. Ele observa que o povo hebreu era um povo diferenciado, era um povo que era muito inteligente, era um povo que tinha sabedoria, era um povo que tinha muita estratégia, e que ele poderia, sendo rei, se beneficiar pela conquista ou levar alguns desses homens sábios para a sua terra. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós que ele ordena que o seu chefe vai escolher homens que não eram qualquer homens, vai escolher homens de aparência, vai escolher homens que são sábios, homens intelectuais, homens que tenham facilidade de aprender as coisas, de aprender o idioma, de aprender a ciência da Babilônia, aprender a língua dos caldeus. Supostamente, olhando para a situação, a gente não imagina, mas isso aqui deve ter havido ali uma entrevista com os maiorais, com os príncipes, com os filhos dos homens mais poderosos da cidade de Judá, de Jerusalém, e ali então talvez vistoriando cada um, conversando, fazendo uma entrevista, vendo a habilidade, o conhecimento, a cultura de cada um. Então ele pôde escolher aqueles homens, não escolhia suposta que era filho de alguém conhecido, então esse servo tinha que ver que esses homens eles tinham uma determinada sabedoria, um determinado conhecimento, pessoas diferentes. E na verdade esses homens eles seriam levados para Babilônia, e esses homens eles iriam passar por uma prova, por um processo, por um treinamento rigoroso, num período de 36 meses, ou seja, eles iriam passar por 3 anos, um período de aprendizado da ciência, da matemática, da cultura, da religião, da língua, da gramática, de tudo aquilo que os caldeus viviam. Esses 3 teriam que viver num período de 3 anos e se adaptar e se tornar alguém tão sábio quanto aqueles de origem
Bíblia não relata isso, mas eu imagino que seja assim, porque para você escolher pessoas para uma determinada situação, você tem que avaliar a pessoa, você vai pegar ninguém a laço. E entre a avaliação, a palavra de Deus vai mostrar para nós que apenas 4 homens foram aprovados pelo chefe dos eunucos para que pudessem ir para a Babilônia e estar em processo de treinamento, de aprendizado, para no final de 3 anos passar pela prova final, que era estar diante do grande rei Nabucodonosor, onde o rei ia fazer perguntas, qualquer tipo de pergunta que viesse na sua mente, sobre astrologia, sobre ciência, sobre matemática, sobre religião, sobre cultura, enfim, tudo que tangia a vida dos caldeus, eles iam ser provados no período de 3 anos. Somente 4 foram aprovados para passar por esse processo. Amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, nós observamos que, como esses homens, eles foram provados. Eu vejo pela palavra de Deus que todos os dias, cada um de nós também somos provados pelos céus, provados por intermédio do Espírito Santo, para que Ele possa nos ensinar no tocante às provas, os aprendizados, para que nós possamos nos aperfeiçoar, chegar na estatura de varão perfeito, para que em breve, creio que muito breve, nós possamos então estar no lugar superior, no lugar melhor, cujo nome é Jerusalém Celestial, é a cidade que foi preparada para todos aqueles que amarem o Senhor Jesus Cristo, que amarem a sua vida como ele falou. Amados e queridos irmãos, talvez você não imagina, talvez você não consegue pensar que as provas que nós estamos passando hoje, os processos que nós estamos passando hoje, isso não é para tirar cada um da presença de Deus, mas é para fazer com que nós achegamos mais a Deus, é para fazer com que nós aproximamos de Deus, é para fazer com que nós amamos mais a Deus, nos relacionamos mais com Deus e buscamos mais a sua graça, buscamos mais a força que é do Senhor, mais o seu poder. Lutas, meus irmãos, é para nos aperfeiçoar, luta é para fazer nós crescer, luta é para fazer nós adquirirmos maturidade. Eu olho para a situação desses homens, aonde a Bíblia mostra para nós Ananias, Misael e Azarias e Daniel, 4 homens que não eram homens simples, 4 homens que tinham uma vivência do conhecimento da palavra de Deus, eram homens diferenciados em Judá, eram homens que tinham compromisso com a palavra de Deus, com os rolos, era homem que tinha compromisso com a oração, eram pessoas que se dedicavam a sua vida a Deus. Supostamente, talvez esses homens tinham promessa de uma posterior exaltação, talvez eles não tinham noção de que maneira seria isso, mas um dia Deus preparou essa oportunidade, Deus preparou essa situação da invasão de Judá, e esses homens então são levados cativos para uma terra do norte, são levados para um lugar que talvez eles não tinham noção, que eles não conheciam, um lugar, uma terra remota, muito distante, e esses homens são levados para lá, e quando chegam lá, a primeira coisa que iria acontecer com eles era uma mudança, primeiro dos seus nomes. A Bíblia mostra aqui para nós que a primeira coisa que acontece é a mudança do nome desses homens, e cada um deles receberam um nome que era o nome dos deuses ou de algum dos deuses que havia na Babilônia. Cada nome tinha um significado, e cada um recebe um nome
de acordo com a sua aparência, de acordo com a vontade dos seus superiores em relação àqueles deuses. A segunda coisa, eles vão receber vestes, eles vão receber todo o cuidado, eles vão procurar se aparentar de igual forma com todos os caldeus. Por quê? Porque a primeira coisa, eles recebem um novo nome. Quando eles recebem um novo nome, o nome significa uma nova identidade. Ou seja, o conhecimento que eles tinham em Judá, na Babilônia, a vivência que eles tinham, tudo aquilo teria que ser apagado. Ah, mas eu, Daniel, eu vivia assim, eu vivia... Peraí, o seu nome não é mais Daniel, o teu nome agora é Beltesazar. Então agora você está nascendo agora e você vai aprender tudo novo agora. O que você aprendeu lá fora, esquece, aquele Daniel morreu. Não existe mais Daniel, agora é Beltesazar. Agora não existe Ananias, Misael, Azarias. Agora é Sadraque, Mesaque, Abednego. Aqueles morreram. Agora vocês vão se adaptar aos costumes, os hábitos, o idioma. Vocês vão ter que viver como nós vivemos. Meus irmãos, para muitas pessoas, talvez aqueles que são soberbos e são exaltados, talvez para aqueles que querem galgar posição ou posições, talvez pode dizer, puxa vida, que bênção, nós vamos viver como os maiorais aqui, como os grandes aqui, nós teremos privilégio numa terra estranha, nós vamos ser como os grandes aqui, nós teremos um lugar de honra destacado, nós não seremos como os escravos, como os povos humildes, nós vamos mandar, nós vamos estar diante do rei, nós vamos aconselhar o rei, nós vamos comer da comida, nós vamos beber da bebida. Puxa vida, que coisa boa! Meus irmãos, para uma pessoa simples, isso seria talvez um grande prato para garfo e colher, seria uma oportunidade de se exaltar, de mostrar para os outros irmãos, para os escravos, ó, nós somos melhores, a posição que nós galgamos. Mas para quem era homem de Deus, para quem era fiel, temente a Deus, era um desafio maior de todos. Não existia talvez uma coisa mais terrível do que viver essa situação aqui. Observa agora que ia ser dado a eles todos os dias, durante 3 anos, toda a comida que era dada ao rei, que o rei comeria, eles iriam comer daquela comida. Todo o vinho que o rei fosse beber, eles também beberiam daquele vinho. Como eu falei para outros, talvez seria a melhor coisa, fazemos parte da realeza. Mas para Daniel, para os seus amigos, essa situação não seria boa. Seria uma desonra aos céus, seria uma desonra ao seu Deus. Alguém poderia olhar para o cenário e dizer, mas pastor, peraí, Deus não é injusto, Deus não é ingrato. Pastor, a Bíblia diz que Deus, Ele é Deus de Abraão, Ele é Deus de Isaac, Ele é Deus de Jacó. A Bíblia não está dizendo que é Deus dos caldeus, é Deus dos babilônios, enfim. Veja bem que eles estão em outra nação, veja bem que eles estão em outro país, vejam bem que a cultura é outra, vejam bem que há deuses em vez de Deus, veja bem que o cenário é outro, a comida é outra, tudo é diferente. Então, certamente, se Deus permitiu que nós viéssemos a esse lugar, a essa nação, então vamos viver como eles. Deus não vai castigar, Deus não vai pesar a mão em nós. Meus irmãos, para muitos hebreus, talvez essa situação, como eu falei, repito de novo, seria boa. Um cenário como esse, para muitos crentes, digamos, nos dias de hoje, seria uma situação muito boa para muitos. Para muitas pessoas seria maravilhoso, mas para
Então, quando eles iriam comer ou beber, seria uma afronta ao Deus verdadeiro, ao Deus criador dos céus e da terra. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou algumas vezes acerca de comer e beber aquilo que é oferecido aos ídolos. E nos ensinou acerca disso. E esses homens aqui, eles observaram, eles compreenderam a situação, e eles disseram aos chefes dos eunucos: olha, Deus, o Senhor, o soberano, o Deus dos nossos pais, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus acendeu no meu coração, Deus colocou no meu coração para que eu não coma da comida do rei e para que eu não beba da bebida do rei. Mas, então, o que tu vai comer? Olha, eu vou comer legumes e eu beberei água. Oh, peraí, Belsazar, você vai fazer isso? O que eu te fiz de errado? O que eu te fiz de mal? Como que o rei olhará para mim? Ele vai me matar porque ele vai olhar para você. Ele olhará e verá que o teu semblante está batido, que você está pálido, está magro, que você está doente, está desnutrido. E então serei morto. Ele diz: peraí, faz o seguinte, vamos fazer uma prova. Vamos fazer uma prova. Durante 10 dias, nós vamos comer legumes e nós vamos beber água. Só. E depois dos 10 dias, então você olha para nós, faz uma análise, olha para a nossa vida e olha para a vida dos demais. Dos outros aí, que estão comendo daquilo que é do rei, da bebida, da comida do rei, e olha para nós, vamos ver quem está mais saudável. 10 dias? Tá bom, 10 dias. E então, Daniel, ele é colocado à prova com seus amigos. Então, comendo, bebendo, todo mundo se acabando das comidas do rei, da bebida, e eles comendo legumes, bebendo água, comendo legumes, bebendo água, durante 10 dias. Quando acaba-se o tempo, quando as penas olham para eles, ele fica abismado. Ele olha para aqueles 4 homens e observa que eles estão mais fortes, mais robustos, está mais corado, está mais inteligente, está mais intelectual, está aprendendo as coisas com mais facilidade. Então ele disse: ok, então vocês vão continuar comendo legumes e bebendo água. Meus irmãos, né, a gente sempre fala que comer uma coisa constantemente, né, traz para a gente enjoo, né, a gente enjoa de comer. Talvez alguém aqui bebeu alguma bebida, alguma coisa há tanto tempo que você hoje nem suporta nem o cheiro. Talvez você comeu alguma coisa que você comeu tanto tempo que você não gosta nem de lembrar o nome, né? Eu particularmente tenho isso comigo. Alguma pessoa que talvez pode ter isso, talvez já tenha comido alguma coisa e você hoje não quer nem lembrar mais o nome do que você comeu, né, que causa náusea. E veja, 3 anos comendo legumes e bebendo água. Será que seria fácil, meus irmãos, viver uma prova de 3 anos? Só que veja bem que a Bíblia mostra para nós que Daniel, ele propôs no seu coração, ele sentiu aquilo de Deus no coração dele, de não se contaminar com a porção. Ele sentiu aquilo, era de Deus, era um propósito dele, Deus colocou no coração dele. E veja que isso trouxe, amados irmãos,
levaram, né, o chefe dos eunucos levou Daniel, levou Azarias, Misael, Ananias diante de Nabucodonosor. E o que vai acontecer, meus irmãos? E a Bíblia vai mostrar para nós que em o rei examinando aqueles homens, não foram, diz a Bíblia, que não foram achados, está no versículo 19 do capítulo 1, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, de todos os outros que participaram, menos intelectuais, mas que estavam concorrendo, Daniel, Azarias, Misael e Ananias foram os que se destacaram, foram os únicos 4 que permaneceram diante da presença do rei, enquanto os outros perderam a oportunidade. Veja que a palavra de Deus vai mostrar que em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, né, de ciência, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou, olha, foram achados neles 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Olha, meus irmãos, que havia cientistas, astrólogos, magos, homens tremendos, que nasceram, que estudaram, que eram caldeus. Em 3 anos, esses 4 estudaram e receberam algo que não foi dado pelo legumes nem pela água, mas que foi dado do céu, que veio divinamente por Deus, dado a Daniel, Azarias, Misael e Ananias, sabedoria, conhecimento, entendimento. Não foi muito não, 10 vezes mais do que qualquer um que havia na Babilônia. 10 vezes mais. Meus irmãos, se isso não for milagre, se isso não for coisa para Deus, eu não sei o que é isso. Talvez essa situação, esse mistério, mexeu com a mente do rei, mexeu com o coração do rei, mexeu com as penadas, o chefe dos eunucos, mexeu com todo mundo, com os astrólogos, os caldeus, mexeu com os magos. Todo mundo falou: mas como que pode? O que houve? Que homens são esses? O que há nesses homens? O que tem nesses homens? A palavra de Deus vai mostrar para nós que quando a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus deu entendimento em todas as visões e sonhos, daqui no verso de número 17. O próprio Deus vai dar para cada um dom, Deus vai dar para cada um uma responsabilidade espiritual, porque veja bem que o caminho desses homens, cada um iria seguir um caminho posteriormente. Então cada um ia viver uma experiência com Deus, cada um recebe algo de Deus segundo aquilo que já estava traçado por Deus naquele país, naquela nação. E o que me chama a atenção, meus irmãos, nessa palavra, o que chama a minha atenção é que Nabucodonosor, ele vai se preocupar e ele vai olhar, mas o que tem nesses homens? Que homens são esses? No capítulo de número 3, ele vai olhar para Ananias, para Misarias, ele vai olhar para aqueles homens que foram lançados dentro da fornalha de fogo, porque, segundo ele, esses homens desobedecem a sua ordem real, aqueles homens não se prostram diante de ídolos, aqueles homens são lançados dentro do forno
está ali bebendo com seus maiorais. Quando ele olha ali no forno, ele chama os homens e diz: olha lá, vocês estão vendo 4? Eu estou vendo 4. Ué, mas nós somos 3? Ué, de fato foi 3, mas tem 4 lá, e veja o último. Tem a semelhança do Filho dos Deuses. Tira eles para fora, tira eles daí. Então, meus irmãos, desde o princípio, a presença de Deus estava com aqueles homens, estava com eles. Por quê, meus irmãos? Porque eles foram fiéis. Eles disseram: rei, é o seguinte, depois leia o texto do capítulo 3, rei, é o seguinte, se Deus, Ele quiser nos salvar, Deus vai nos salvar. Mas se Deus não quiser nos salvar, Ele continuará sendo Deus e nós não vamos se prostrar diante do teu ídolo, diante do teu Deus. Está declarado assim: se Deus quiser, bem. Se Deus não quiser, bem, nós não vamos se prostrar. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, meus irmãos, que vale a pena. Tem um louvor, eu acho muito lindo. O nome do louvor diz: vale a pena ser fiel. E aqui nós vemos pela palavra de Deus que vale a pena ser fiel. Aquele que é fiel para com Deus, Deus também é fiel para ele. Aquele que não se acovarda, Deus não tem por covarde, Deus o tem por valente. Deus, a Bíblia diz que Ele é nos valente. Deus não é por covarde. Lembra o que aconteceu com Gideão? Lembra o que Deus falou para Gideão em meio àquele 32 mil soldados, tudo fortemente vestido com escudo, com lança, com espada, preparado para a batalha? O Senhor diz: Gideão, tem muito homem aí, e muitos estão com o coração soberbo, muitos são altivos. Eles vão dizer que eles venceram o inimigo por causa da força do braço deles. Gideão, faz o seguinte: grita e toca a trombeta, e diz que quem for medroso, quem for covarde, que volte para trás. Mais da metade voltaram. Deus não é um covarde, Deus é um valente. Ainda tem muito, tem cerca de 10 mil aí. Tem muito homem ainda, tem soberbo aí, tem pessoas que te enganou, mas não te enganou. Faz o seguinte: leva eles para beber água. Aqueles que beberem água, como bebe o cão, pega água com a mão, lambendo com a língua e olhando para um lado e para o outro, separa. Agora aqueles que enfiam a cabeça, nadar, tiver desconjuntado dentro da água, põe para o outro lado. Os que beberam a água com a mão, lambendo como um cão, foram 300. E os outros, quase 10 mil, volta para casa. Então só 300, Deus viu fidelidade. Deus viu que eram homens que não eram soberbos, que eram humildes, porém eram valentes. E com esses 300, Gideão foi para uma peleja com Deus na frente e venceu o exército que era incontável como areia na praia. Deus deu a vitória àquele povo porque eles eram fiéis, porque eles eram tementes, porque eles eram valentes, porque eles confiaram em Deus. Eles não confiaram na sua força, eles não confiaram na força do seu braço, mas confiaram na presença, na estratégia de Deus. Calamaçoia, canaraga, suribicanta, labaia. Meus irmãos, presta bem atenção uma coisa: quantas das vezes nós perdemos, quantas das vezes nós não prosseguimos, quantas das vezes nós não vemos o agir de Deus nas situações. Por quê? Porque nós tomamos força, porque nós fazemos, porque nós queremos mostrar, nós esquecemos de orar, nós esquecemos de pedir para Deus tomar nossa frente, nós esquecemos de falar: Senhor, toma nossa frente e deixa a gente na retaguarda. Deus dá uma estratégia para nós. Essa peleja, como o Senhor mesmo falou, que a peleja não é nossa,
Bíblia diz que a alegria dos céus, a alegria do Pai, a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Lá sobre mas ele é igual camaleão. Se ele está no meio de pessoas que oram, ele ora. Se ele está no meio de pessoas que choram, ele chora. Se está no meio de pessoas que murmuram, ele se torna murmurador. Se ele está no meio de pessoas que é mundana, logo ele está mundano. E, meus irmãos, nós não podemos esquecer os nossos princípios. Daniel, mesmo na Babilônia, Daniel, ele é o homem de Deus. Não havia tempo do seu Deus na Babilônia, mas na sua casa, talvez ele fez, ou deu certo que tinha uma janela aberta, que ia para a direção para a banda de Jerusalém, para a banda do sul, né, que Babilônia estava para a banda do norte, provavelmente Judá estava para a banda do sul, e havia uma janela aberta, janelas abertas que davam para o lado de Jerusalém, para o lado do sul. E Daniel diz a Bíblia que por 3 vezes, não tendo templo ali, não tendo lugar específico para adorar a Deus, ele abria ali a janela, a porta da sua casa para a banda de Jerusalém, e ali ele estendia a sua mão, ali ele orava, ali ele adorava, ali ele cultuava o Deus a qual ele tinha ciência que estava lá em Judá, lá em Jerusalém. Talvez ele não tinha ciência do que havia acontecido com o templo, que era a casa do grande Deus. Lembra que Salomão, ele falou para o Senhor que ali estaria uma casa, que estaria o nome de Deus. E quando algum hebreu, quando algum judeu estivesse em alguma cidade preso, passando por um processo por provação, ou enfim alguma guerra, quando estendesse as mãos para o lado do templo de Jerusalém, aonde estava o nome do Deus de Israel, ali então clamassem por aquele Deus, então a vitória chegaria para aquele povo, independente do lugar que eles estivessem. E Daniel tinha conhecimento, Daniel tinha ciência disso. Lá soube a calabra cheia, ele orava todo dia, 3 vezes ao dia, ele estendia sua mão, ele orava, ele clamava, ele adorava, ele prestava ali adoração a Deus, ele oferecia o seu corpo como sacrifício vivo diante da presença do seu Deus. Ele não perdeu os seus hábitos. Ele não perdeu os seus hábitos. Ele não perdeu os seus hábitos. Eu gostaria de chamar a igreja para que nós fizéssemos uma reflexão. Ou uma retrospectiva. Melhor uma retrospectiva. Pensar agora no primeiro dia que nós colocamos o pé numa igreja. Lembrar aquele dia que nós levantamos a mão aos céus, recebendo Jesus, gostoso como Zaqueu recebeu. E que nós vamos refletir agora aquele amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nós recebemos naquele dia. E aqueles dias de paixão que se tornou um amor profundo no nosso relacionamento com Deus. E o amávamos com toda a nossa força, nossa sabedoria, nosso conhecimento, nossa mente. Amamos Deus de uma maneira tão profunda
agraciou com isso como presente. E foi passando os seus dias, como Israel, como Judá, nós começamos a olhar para outros deuses que passavam pelo caminho, que passavam diante dos nossos olhos, e começamos a olhar, é uma retrospectiva isso, e começamos a nos atrair por eles, e começamos a olhar, e entre esses deuses estava lá o poder humano, estava lá a riqueza, estava lá a altivez, estava lá a soberba. Vem chegando a televisão, vem chegando o celular, vem chegando a internet, vem chegando as redes sociais, vem chegando a inteligência artificial, e Mamon se revela por detrás de tudo isso como sendo o Supremo Deus. E agora todos nós viramos as costas para Deus que um dia nos tirou do lamaçal, do charco de lodo, que nos deu um novo nome, como foi feito aqui com Daniel, com Ananias, com Azarias, com Misael. Tínhamos um nome no passado, hoje temos um novo nome, só que nós enjoamos desse nome e já estamos vivendo em outro, esquecemos o que Deus fez por nós. Estamos vivendo hoje uma vida longe de Deus, né? Estamos dentro da casa de Deus, mas longe de Deus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala no capítulo 59, no versículo 2 do profeta Isaías, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades, os nossos pecados faz com que nós não enxergamos o que Deus não consegue contemplar, a nossa face, as nossas necessidades, os nossos pecados encobrem. Então às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas Deus está longe de nós. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, só que estamos para cultuar, só que nós não conseguimos cultuar Deus, nós não temos força para cultuar Deus. As nossas forças se exauriram, as nossas forças saem pelos olhos, as nossas forças saem pelo ouvido, saem pela boca, saem pelos poros. Nós não temos força de adorar, nós não temos força de glorificar Deus, nós não temos força de pedir para Deus perdoar os nossos pecados, nós não temos força de pedir para Deus nos batizar com o Espírito Santo que ainda não é batizado, nós não temos força de pedir a Deus que Ele nos dê os dons do Espírito Santo, quando na verdade nós nem atendemos para isso, porque nós não examinamos a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida diferente, nós estamos vivendo um mundo diferente. Hoje as coisas estão fáceis, preste atenção, nós não precisamos de Deus. Não é assim que muitos pensam, as coisas hoje estão fáceis. Para que Deus? Nosso país não tem guerra. O nosso país, graças a Deus, é uma bênção, tem de tudo. Para que Deus? Muitas pessoas podem pensar dessa maneira. Só que, amados e queridos irmãos, se nós esperarmos Deus ou por Deus, como diz o escritor aos Hebreus, se nós esperarmos por Ele, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis, os mais vis de todos os homens. Igreja, a vida não consiste só nesses minutos, 10 minutos que nós estamos vivendo aqui na terra. A vida não consiste só nisso. Isso aqui é uma passagem. O salmista diz que os dias do homem, para Deus, é
Como que é a vigília da noite? 3 horas. Uma vigília é 3 horas o período. Por isso que os judeus dividem a noite, né, na verdade, em período, né, de 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. São 4 vigílias. Então o tempo do homem na terra é pouco, né? Já aqui no Novo Testamento, a Bíblia diz que os nossos dias é como a flor que hoje nasce, floresce, murcha e seca. Já não existe mais, já não lembra mais como que era, né? Outro diz que a vida do homem é como uma fumaça, que hoje passa, queima, irrita o olho e passa, vai embora e você já não lembra mais. Então a nossa vida é rápida. A nossa vida aqui, por mais que nós vivamos, é pouca. E o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos esquecer o nosso relacionamento com Deus, que não basta viver com Deus apenas um dia, ou um mês, ou um ano da nossa vida aqui na terra. Nós temos que ter Deus aqui nessa terra enquanto nós vivemos, porque, meus irmãos, isso vai contar, isso vai ser a chave que vai abrir a porta para a eternidade. A eternidade ela não é 10 anos, a eternidade não é 50 anos, a eternidade não é 100 anos, a eternidade não é 1000 anos, não é 10.000 anos, a eternidade não se conta, a eternidade é algo eterno, é algo que é para sempre. Então nós precisamos de Deus para essa época que vai vir, que já está diante de nós, que nós já estamos entrando nela. Nós precisamos de Deus para a eternidade. Só que nós estamos olhando para Deus como se Deus fosse um alimento para suprir a minha fome, como se Deus fosse um copo com água para suprir a minha sede. Eu estou olhando para Deus como se Deus fosse um doril. Estou com dor. Deus, opa, estou com dor. Não, receba. Pronto, tomei o doril de Deus, estou curado. Amém, obrigado. Quando falamos obrigado, eu quero dizer que Deus não é isso. Meus irmãos, Deus não está aqui para curar. Deus não está aqui para enriquecer. Jesus, ele está aqui para salvar. Pastor, mas não. Capítulo 19, versículo 10 do Evangelho de São Lucas. Deus abençoe, evangelista. São Lucas, capítulo 10, 19, versículo 10. O próprio Mestre, o próprio Salvador, o próprio Cristo diz: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Ele não está dizendo ele veio tirar todo mundo da miséria, ele veio dar cura para todo mundo, ele veio enriquecer. Não, ele veio buscar, ele veio salvar todos que se haviam perdido. Jesus não é Jesus o enriquecedor, Jesus ele é o Salvador. Aleluia. Justo, eterno, Senhor, único, Salvador. É Ele é, nós não, Ele é. Nós precisamos mudar o nosso conceito. Eu estou com a vida melhor, a vitória chegou, agora tranquilo, agora vou descansar, agora eu estou de férias. Daniel poderia ter dito: puxa, estou na Babilônia, Deus, já sabe, não tem igreja, não tem nada aqui, ó, desculpa, tá? Quando eu voltar para Judá, quando eu voltar para Jerusalém, aí a gente volta de novo, volto a ler, volta a orar, volta a consagrar, tá bom, Deus? Porque eu estou na Babilônia, você sabe, né? O mundo está aqui, estão de olho, vai que eu seja pego, vai que eu estou preso, vai que me mata, então eu estou aqui, tá? Fica tranquilo que não vou esquecer do que eu aprendi não, mas estou aqui, vou viver a vida daqui. Quantas vezes a gente vive isso, meus irmãos? Nós somos tolos. Porque, deixa eu dizer uma coisa,
Quer dizer, vou dizer não, vou ler aqui, para você ver que não está na minha palavra, não é eu que estou dizendo, está aqui na Bíblia. Porque se a gente diz, o pastor diz, eu quero que você leia comigo, se possível, você não ouça. Eclesiastes, capítulo de número capítulo 3 de Eclesiastes, com o versículo de número 15, que diz assim, ó: o que é, já foi. Quer dizer, o que é, o que é? É o que existe, o que está aqui. Então, já foi, passou. E ele continua: e o que há de ser, é o que vai vir, também já foi, já passou. E Deus pede conta de tudo que passou. Olha aqui o capítulo 1, verso 9. O que foi, isso é o que há de ser. Quer dizer, o que aconteceu, no capítulo 1, verso 9 do mesmo livro, de Eclesiastes, ele está dizendo, o que foi, isso é o que há de ser. Quer dizer, o que aconteceu, vai acontecer de novo. Ele está dizendo dessa forma. E ele continua: e o que se fez, isso se fará. Quer dizer, o que foi feito, vai ser feito de novo. E ele continua: de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9, Eclesiastes 3:15. Então, a igreja está vendo o que isso mostra, meus irmãos? O que eu entendo com esse capítulo 3, verso 15? Que onde eu passei uma prova, a prova passou. Não é o que ele está falando aqui em 3:15? Ele está dizendo aqui, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus pede conta do que passou. O que foi, isso é o que há de ser. Quer dizer, já passou, já aconteceu lá atrás, então o que vai acontecer de novo. Então, isso mostra o quê? Se lá atrás, se hoje, evangelista, nós tivemos uma luta travada, ela passou, hoje nós estamos dizendo, ufa, graças a Deus passou. Só que a Bíblia está dizendo aqui que o que houve, haverá de novo, vai passar de novo, vai ter de novo. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que nós temos que inspirar em Daniel. O que Daniel fazia? Orava 3 vezes ao dia. Ele orava de contínuo. Ele não desanimava, ele não parava, ele não deixava de clamar a Deus, ele tinha hábito. Tanto ele precisava de Deus, quando precisava beber, quando precisava comer. Ele precisava ter o seu relacionamento com Deus. Ele precisava manter o seu dom ativo. Só que eu passei pela prova ontem, hoje Deus me deu a vitória. Não, tá bom. Estou de férias, estou descansando, não vou pregar mais por esses dias, não vou mais fazer campanha, não vou na igreja agora não, vou descansar um pouco, porque a luta foi grande, eu cansei demais, vou relaxar. É na hora do descuido, é na hora do vacilo, é na hora que eu penduro a minha água no salgueiro, é na hora que eu repouso, que eu me distraio. Não foi fácil. É na hora que veio o impacto maior do que o que foi lá atrás. Por isso que o crente, ele não pode baixar a guarda. Por isso que o crente não pode desanimar. Daniel, orando 3 vezes por dia, foi lançado aonde? Cova dos leões, no capítulo 6. Só que lá no capítulo 1, o rei olhou e falou: peraí, mas esse homem tem conhecimento, sabedoria, discernimento 10 vezes mais. O que está acontecendo com esse? O que esses homens têm? Aí lá no capítulo 6, o rei vai dizer